Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live de apresentação de resultados do exercício de 2022 da Azevedo e Travassos. Eu me chamo Bernardo Mendonça, sou diretor de Relações com Investidores e gostaria de cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo, nossos acionistas e partes interessadas. Antes de passar a palavra ao nosso presidente do conselho, Gabriel Freire, eu gostaria de informar que essa videoconferência está sendo gravada e todos poderão fazer perguntas através do chat. Além disso, é importante ressaltar que as informações da administração envolvem riscos e incertezas e podem se referir a eventos futuros. Qualquer mudança em política macroeconômica ou de legislação, além de outros resultados operacionais, podem afetar o desempenho da companhia. E agora eu passo a palavra ao presidente do Conselho, Gabriel Freire Júnior, para dar início aos comentários a respeito do nosso ano de 2022. Obrigado, Bernardo. Boa noite a todos. O ano de 2022 foi um ano muito importante para a companhia. Todos sabem que foi o ano do centenário da Azevedo e Travassos, e comemorar 100 anos não é uma coisa que acontece todos os dias, muito menos no ambiente empresarial brasileiro. Foi um ano relevante para a companhia em todos os sentidos. Vocês vão ouvir um pouco mais depois do Ivan Carvalho, nosso CEO, e do Edivaldo Brito, que eu já queria aproveitar para apresentar. Ele é o nosso novo CFO, assumiu a cadeira há pouco tempo, mas é uma pessoa com experiência muito grande no mercado de capitais. Ele já trabalhou na Vulcabras, trabalhou na Azaleia, Vulcabras SA, Azaleia SA, e aceitou o desafio de nos acompanhar aqui no dia a dia, no projeto da Azevedo e Travassos. O ano passado, acho que principalmente os pontos principais para serem colocados, são, além dos 100 anos, são o fato de a gente ter concluído o ciclo de aumento de capital, de proposta de aumento de capital para a companhia, tendo arrecadado, considerando já o aumento de capital de 2022, somados ao aumento de capital de 2019 e 2020, arrecadado cerca de 270 milhões de reais, que foram essenciais para que a companhia conseguisse reestruturar a sua estrutura, o seu passivo, né, desde que a Rocket assumiu o controle da companhia, e financiar o crescimento do seu backlog. Também outro ponto importante que foi conquistado no ano passado foi o marco do atingimento de R$1 bilhão em backlog. A estratégia da Azevedo e Travassos de investir no relacionamento com clientes do setor privado se mostrou acertada. O mercado privado ele cresceu muito no ano passado e ainda não chegou nem perto do crescimento máximo que se espera para o setor privado em infraestrutura, e isso terminou se refletindo no aumento maciço do nosso backlog em diversos setores. A gente cresceu não só no setor de óleo e gás, mas crescemos muito no setor de rodovias, crescemos muito em saneamento e crescemos muito em aeroportos. Eu vou depois deixar essa parte para o Ivan falar, ele vai ter muito mais propriedade do que eu para falar, mas realmente foi um ano muito importante para a companhia. O balanço desse ano ele reflete um pouco das dores do crescimento. Também o Edivaldo vai me ajudar a comentar melhor esses aspectos no final da nossa apresentação, mas ele reflete as dores do crescimento e a decisão da companhia de manter a empresa pouco endividada e por causa do ambiente de juros altos que está assolando o Brasil e o mundo nesse momento. Eu vou passar a palavra para o Ivan, para ele comentar um pouco mais sobre o crescimento do backlog, o que aconteceu em 2022 em relação às obras, como está o andamento de cada uma das obras, ou das obras que nós estamos tocando concomitantemente lá na Azevedo e na Reftos, e depois o Edivaldo comenta um pouco mais sobre as questões financeiras do balanço. Ivan, com você a palavra. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos. O que o Gabriel colocou foi fruto de uma estratégia que foi tomada aí nos meados de 21,
e com um investimento muito forte nas diretorias comerciais, tanto de óleo e gás, quanto na diretoria comercial também de construção pesada, principalmente na área de obras de infraestrutura, e focado basicamente em, assim, 95% do nosso backlog foi criado em empresas do setor privado, tá? Então, nós conseguimos ali, e também fizemos um investimento muito forte na diretoria técnica, que engloba as áreas ali de qualidade, segurança, meio ambiente e a parte de segurança do trabalho. Investimos bastante na área de engenharia para preparar essas propostas comerciais, as propostas técnicas, assim que essas propostas fizessem sentido para os nossos clientes, colocando soluções técnicas, soluções de engenharia, que pudessem, que as obras pudessem ser executadas dentro do orçamento previsto ali dos nossos clientes. E assim, tivemos bastante sucesso com isso e conseguimos contratos importantes com clientes privados, como a concessionária Teres, com a Vale, retornamos com trabalhos bastante efetivos com a Vale, Petrobras, a própria Sabesp, que foi um contrato que nós conseguimos em 21, mas que abriu o caminho para saneamento. Estamos assim com um pipeline muito grande, com propostas assim no mercado de cerca de 9 bilhões de reais, todas assim voltadas para esse segmento, tá? De construção pesada e também de óleo e gás. Retornamos também com um cliente antigo nosso, que é a Comgás, e estamos trabalhando firmes ali num gasoduto no interior de São Paulo. Então, e essas obras todas, elas, por coincidência e tudo, com esse trabalho todo, elas se iniciaram no final de 2022, ali em dezembro, e as mobilizações ocorreram durante os meses de janeiro e fevereiro, e hoje elas estão assim em pleno vapor, com diversos canteiros espalhados aí por diversos estados, tá? Principalmente a principal obra nossa é no canteiro ali de Florianópolis, é o contorno viário de Florianópolis, uma obra muito emblemática para a gente. Hoje talvez seja a obra de estradas, a maior obra de estradas do Brasil, tá? Que está sendo realizada. Tem toda a parte de terraplenagem, demolição de rochas, são 8 viadutos, uma ponte. Então é uma obra bastante de vulto, e que estamos dentro dos cronogramas ali, que os assim colocados marcos contratuais, estamos atendendo o nosso cliente. Então, assim, para a gente é algo assim muito importante, porque foi um planejamento acertado e que hoje a gente está vendo ele com bons resultados. Desse pipeline todo que o Gabriel mencionou, cerca de 1,2 bi, 1,2 bilhão de reais, a gente deve consumi-lo, vamos executar todo esse backlog, cerca de 650 milhões de reais esse ano de 2023, mas como o pipeline nosso assim, bastante importante, a gente deve repor essa carteira até junho, julho, a gente já deve estar repondo esse backlog que deve ser consumido em 2023. Então, eu acho que isso é um resumo, né, do investimento que foi feito para que a Azevedo Travassos voltasse aí ao patamar de faturamento para ela. Nós temos a Reftus também, um projeto de aquisição para um crescimento não orgânico, e que contribuiu bastante com o faturamento. A Reftus, assim,
teve que passar por um processo de reestruturação que está sendo, do próprio balanço, a gente identifica isso separadamente das Travassos de Infraestrutura, que tem um resultado operacional positivo e tudo, mas que está contribuindo para a gente terminar o plano de reestruturação da Revtus e contar com esse mercado muito importante de manutenção de instalações de óleo e gás, tanto offshore como onshore, que ele deve ter uma expansão muito grande. A gente conta com todo o know-how, o corpo técnico da Revtus para que o grupo Azevedo Travassos tenha uma participação relevante nessa área de ampliação de instalações de óleo e gás, parte de manutenção e tudo mais. Tá ok? Acho que posso passar a palavra para o Edivaldo, então. Eu só queria fazer um comentário. O Edivaldo está com um problema na câmera dele, mas oportunamente todos conseguiram conhecê-lo. Agora, se você quiser falar, Edivaldo, um pouco, mas infelizmente a imagem não vai ser possível hoje. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Acredito, né? Ouvimos. Sim. Estou a convite do Gabriel. Estou assumindo aí a posição de diretor de governança corporativa e CFO da companhia. Começamos aí hoje, exatamente hoje, e estamos planejando aí o futuro da companhia, junto com o board da companhia, os diretores, tá? Para entender bem o negócio. Eu venho de uma área de calçados esportivos, que é a Vulcabras Azaleia. Trabalhei 18 anos na companhia como CFO e DRI, e fiz a abertura de capital da Vulcabras em 2017. Então, minha experiência fez com que o Gabriel me tentasse aí trazer para Azevedo Travassos, uma empresa centenária, de um setor novo para mim. Acredito que é desafiador aprender com o corpo técnico, o corpo de excelentes profissionais, e depois de uma aquisição importante feita pelo Azevedo Travassos, que é a Revtus, né, que é uma empresa de negócios semelhantes ao negócio. Então, eu acho que uma aquisição importante, e os resultados estão por vir. É lógico que depois de uma aquisição dessa natureza, desse tamanho, como aconteceu em 2007 com a Vulcabras, e exatamente a Vulcabras adquiriu uma empresa que era o dobro do faturamento dela, né? Então, o imaginário leva a crer que a gente fez isso tudo, e é verdade, estão nos livros, com capital de terceiros, inicialmente, né? Um pouco de caixa, e depois nós tivemos o apoio do BNDES Par para fazer essa ponte até o IPO, que se conseguiu. Nós fizemos uma primeira tentativa em 2008, depois dessa tentativa veio a crise de 2008, nós ficamos um empréstimo muito a curto prazo. Depois a companhia foi estruturada, e novamente em 2017 eu fui chamado pela terceira vez na companhia, já saneada com um pouco de capital próprio, e foi bem sucedido o IPO em 2017, e a empresa está performando muito bem. Então, essa é a experiência que eu tenho no mercado de capitais com a Vulcabras Azaleia. Trabalhei em 3 oportunidades, 88 a 92, de 99 a 2012, e depois de 2016 a 2018. Então, esse é meu background aí que eu quero oferecer à companhia. Eu acho interessante mudar de setor nesse momento. Eu estava tendo outros convites para outros setores de varejo, mas o varejo no Brasil está muito prejudicado, como a gente tem visto, né? Muitas companhias sofrendo dificuldades. E eu entendo que o setor de óleo e gás, no qual se insere muito bem a Azevedo Travassos, tem um futuro de longo prazo, e naturalmente vai demandar recursos da mesma natureza. Recursos de longo prazo são caros, né? Levou companhias muito bem listadas na Bolsa aí a problemas sérios de liquidez, levando a RJ, etc. Atravessou o mar turbulento
das questões de Lava Jato e tudo mais. Foi uma das únicas empresas que atravessaram esse tempo difícil, e está aí navegando no mar um pouco mais tranquilo. A aquisição, pelo tamanho, pegou o mercado de financiamento num crescimento de juros, que deve permanecer ainda por longo tempo. Então, sair do curto prazo e ter um financiamento saudável, com taxas que comportem o tipo de negócio que a companhia contrata, né, junto aos seus clientes, é a missão do financeiro, né, a missão da companhia como um todo, né, não só do financeiro. O financeiro não faz financiamento. Quem faz financiamento é o negócio ter retornos interessantes para os acionistas. Então, esse é o trabalho que a gente está iniciando hoje. Ainda tem um tempo aí de inspecção da companhia junto ao Gabriel. Afinal de contas, tivemos 3 conversas aí ao longo de 3 meses, e agora eu me encontro, então, já com algumas informações importantes. A gente vai visitar alguns bancos, alguns casos de campanha, enfim, casos de negócio de investimento de longo prazo. A gente vai traçar um plano no próximo ITR, talvez a gente tenha notícias sobre isso. Era isso que eu queria agradecer a receptividade com que fui recebido na Azevedo Travassos, que é uma companhia que eu estou conhecendo aos poucos, não conhecia. O Gabriel, que eu conheço há muitos anos, mais de algumas décadas, eu não via já há algumas décadas, pelo menos uma década eu não falava com ele, mas trabalhamos muito na Vulcabras, inclusive, muitos anos, tivemos bons resultados. E depois dessas décadas eu me encontro, o Gabriel continua mais novo do que eu, não conseguiu me passar ainda. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com os senhores. Boa noite. Edivaldo, obrigado. É um prazer recebê-lo junto aqui da equipe. Eu tenho certeza que a gente vai ter grandes resultados aí, muito sucesso nessa nossa parceria. Sobre o quadro aqui que está se apresentando, a visão geral de faturamento, isso reflete bastante do que o Ivan já colocou. O nosso faturamento global no exercício de 2022 foi de 445 milhões de reais, representado em sua maioria pelo faturamento que veio da Reftos. 330,9 milhões faturados pela Reftos, 113,9 milhões faturados pela Azevedo Travassos Infraestrutura. Lembro sempre, muita gente me pergunta, por que vocês fizeram um investimento na aquisição da Reftos? A Reftos, ela trouxe para o Grupo Azevedo Travassos um acervo técnico, um know-how, acesso ao mercado que o grupo não tinha antes, a Azevedo Travassos não tinha. E é um mercado que tem grandes oportunidades de crescimento, é um mercado que tem uma previsão de investimentos maciços, tanto do setor público quanto do setor privado, para os próximos anos. Na semana passada, eu estive na Fundação Getúlio Vargas, num painel de lançamento do Caderno de Energia da GV, onde eu tive a oportunidade de ouvir o presidente da Petrobras falando sobre a mudança da matriz energética brasileira e da importância do gás nessa equação. E a Reftos, ela nos permite, nos dá a oportunidade de acessar com uma grande barreira de entrada esse mercado. Ela realmente foi uma empresa que, quando foi adquirida de uma RJ, ela foi adquirida no formato de uma UPI, e nós sabíamos que existia a necessidade de reestruturar a companhia ao longo do caminho. Isso não foi para nós nenhuma surpresa e nenhum problema. Como eu disse, o que o balanço reflete hoje em dia são as dores do crescimento, mas tudo dentro do planejado pela companhia. O segundo quadro mostra bastante isso, né? A Azevedo Travassos Infraestrutura já reestruturada, já operacional, em pleno voo, gerando um resultado operacional positivo, ainda que tenha arcado com boa parte do prejuízo que foi sofrido pela Reftos, ou pelo grupo como um todo, né, pela holding também. Lembrando que a gente ainda está finalizando, dentro do nosso processo de reestruturação do grupo, ainda existem dívidas trabalhistas e tributárias que foram parceladas ao longo do tempo e que estão agora na fase final. Mas o ano de 2022 foi o ano de maior contribuição da operação com o passivo da companhia, que foi negociado
em 2019 e 2020, que vinha sendo pago ao longo do tempo de maneira crescente. 2022 foi o maior ano. Mas, ainda assim, a Infra, o resultado operacional da companhia total foi positivo em 10,2 milhões de reais, com uma contribuição de 21,1 milhões de reais da Azevedo e Travassos Infraestrutura. Veja, 21 milhões de reais sobre um faturamento de 114 milhões de reais, e a Reftos um resultado negativo de 10,9 milhões de reais, contra um faturamento de 330,9 milhões de reais. No total, a companhia ela realizou um prejuízo de 80 milhões de reais, que está composto da maneira como como está colocado no terceiro quadro. 4 milhões de reais positivos da Infra, contra 26 milhões de reais totais da Reftos e 57,9 milhões de reais da Holding. A Holding ela carrega um prejuízo maior sem efeito caixa. Basicamente, a maior parte do prejuízo que a gente vê no resultado da Azevedo Travassos S.A., ele é um resultado financeiro, são os juros e os pagamentos dos parcelamentos que a companhia assumiu, como eu disse, a partir da sua reestruturação entre 2019 e 2020. Bernardo, quer passar para o próximo slide? Viu, Gabriel? Eu só queria acrescentar aí ao que você falou, essa parte da Reftos é extremamente importante, porque essa aposta, né, que foi feita da administração do grupo, ela teve principalmente um foco assim, de uma receita recorrente, que a gente enxerga isso, né, nessa área que a Reftos atua, não só da manutenção de ativos, mas também de execução de obras remanescentes, de instalações que estavam paradas aí de várias operadoras de exploração e produção, e que isso, e na ampliação dessas instalações também, e isso é um mercado fantástico, né, e onde existem poucas empresas que atuam. Então, o nível, a quantidade de empresas que concorrem para executar esse tipo de atividade, ele é muito pequeno, porque exige uma tecnologia muito específica. Então, esse resultado deve já aparecer em 2023 dentro da Reftos. E em contrapartida, a Azevedo Travassos Infraestrutura, ela atua já no mercado consolidado, com o qual os técnicos, os engenheiros têm muita experiência. Então, por isso é que deu esse crescimento tão rápido de receita e de resultado. Ele deve também contribuir bastante, cerca de 80% da nossa receita do grupo deve vir da Azevedo Travassos Infraestrutura, ali com um resultado ali de 20% a 25%, então é bruto, né? Então, é algo que ele vai suportar a Reftos, ela se consolidar nesse mercado que está tão necessitado de empresas com esse tipo de tecnologia, ok? Tá certíssimo. Bernardo? Bom, eu vou dividir isso aqui com você, Ivan, porque falar de oportunidades aí é falar do futuro, do mercado. Mas como a gente já havia colocado, o Ivan comentou muito bem na fala dele, a Azevedo ela acertou, na nossa opinião, na escolha de investir o desenvolvimento do seu backlog no setor privado. A companhia, ela desde 2020, eu acho que ela não tem quase nenhuma posição no setor público, acho que tem um contrato em andamento de saneamento básico muito pequeno com uma prefeitura de São Paulo, mas o resto do seu backlog é todo focado no setor privado. Essa decisão inicialmente se deu porque a gente imaginou que existiria uma instabilidade política muito grande no Brasil em 2022 por força do processo eleitoral presidencial, mas também porque existe uma oportunidade muito grande a ser explorada no setor privado, como nunca existiu antes. Eu acredito que esse momento, as oportunidades para a Azevedo Travassos e para a Reftos,
elas vão se mostrar muito maiores agora a partir de 2023, porque este momento que o mercado está vivendo é um momento que eu acho que não existe desde o plano de metas de Juscelino Kubitschek na década de 50. Existem quase R$1 trilhão de investimentos comprometidos pelo setor privado com o setor público, com infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? São compromissos das concessionárias e parceiras em PPPs, compromissos assumidos para investimento junto ao poder concedente e ao poder público em geral. E esse backlog não pode ser revertido, não pode voltar atrás. Não existe nem empreiteira suficiente no Brasil para executar tudo isso, então existe um excesso de oferta de oportunidades no setor privado e uma escassez de empresas que têm capacidade para executar. E no setor público, agora que passou a instabilidade da eleição, tudo indica que vai existir um reposicionamento da administração pública, especialmente do governo federal, mas não só do governo federal. Aqui em São Paulo, a gente já também está vendo isso com o governo do governador Tarcísio, um posicionamento público de maior intensidade, intensificar mais os investimentos em infraestrutura. E isso também se traduz como uma grande oportunidade para o Grupo Azevedo e Travassos. Talvez, se você quiser elaborar mais, mas o que eu quero colocar aqui como mensagem é que a Azevedo ela passou os últimos 3 anos se preparando para esse momento. Ela fez toda a sua lição de casa, ela melhorou o seu balanço, ela reparcelou as suas dívidas, renegociou as suas dívidas, capitalizou a companhia, capitalizou as dívidas da companhia, capitalizou dinheiro novo na companhia, procurou as melhores alternativas tributárias, se cercou de pessoal competente, intensificou a sua governança, tudo isso se preparando, ganhando músculo, ganhando capacidade executiva para esse momento, para enfrentar todas as oportunidades que o mercado está apresentando. E também por isso ela resolveu diversificar. Ela está posicionada no setor de óleo e gás, está posicionada no setor de saneamento, está posicionada em rodovias, está posicionada em aeroportos. Ela tem aí uma gama de profissionais dentro do seu corpo, do seu capital humano, capazes de desenvolver projetos em todas as áreas de infraestrutura que o Brasil precisa. Especialmente, obviamente, saneamento e óleo e gás são as áreas que mais as companhias, né, Azevedo e Reftos, têm mais experiência, embora não seja a nossa maior parte do backlog. Hoje, estamos muito bem posicionados em rodovias, que também representam uma oportunidade muito grande e que tem sido muito bem-vinda no plano estratégico da Azevedo e Travassos. Tá certo, Gabriel, é isso mesmo. E o crescimento do nosso pipeline, ele mostra muito bem a assertividade aí nesse investimento que foi feito, principalmente na área de engenharia, na área de qualidade. Nós já recertificamos a Azevedo Travassos Infraestrutura na ISO 9001 de qualidade, e até junho a gente deve estar certificando ela e a Reftos também na 45001, que é um sistema de gestão integrado voltado para as condições de trabalho em obras e tudo, a saúde ocupacional e tudo mais, e também na 14001, que é a de meio ambiente. Então, esse crescimento ele não pode, ele foi planejado, ele não se consegue fazê-lo sem um plano, tá? E oferecer não é uma obra qualquer, é uma obra com qualidade, com preocupação socioambiental. Então, isso tudo, e é o que as empresas privadas, elas estão querendo, porque não só a necessidade de executar uma obra, mas de executá-la dentro de um cronograma, dentro de um custo que o cliente necessita, dentro de um tempo que vá permitir com que essas concessionárias atendam as agências reguladoras e tudo.
Então, é onde a Azevedo Travassos ela se coloca da melhor forma, né? Oferecendo as soluções, falou, olha, podemos fazer assim, assim, assado, sempre no espírito de colaboração com o cliente. Então, isso a gente tem visto que é muito forte e faz uma diferença muito grande, principalmente por isso que a gente escolheu atuar mais fortemente na iniciativa privada. Tá? Perfeito, perfeito. Eu acho que eu queria acrescentar um ponto sobre o backlog. Muita gente vem perguntando sobre a conclusão dos projetos. Desde que a Rocket assumiu o controle da companhia, 3 projetos grandes, eu acredito que não são os 3 maiores, já foram concluídos, que foram a entrega do Tecan para a Petrobras, a entrega da adutora do Rio Paraopeba para a Vale, que faz parte das obras emergenciais do termo de ajustamento de conduta da Vale, no caso do acidente de Brumadinho, e a REGAP, o projeto da REGAP junto à Petrobras também. São projetos que são muito importantes, relevantes, de valor relevante, acho que somam aí, não lembro quanto é o REGAP, mas mais de 300 milhões, certamente, de projetos entregues pela Azevedo e pela Reftus dentro da nossa gestão. Tem mais algum que eu não estou lembrando? Não? Não, acho que esses são os principais, e a gente deve entregar ainda alguns importantes ainda esse ano. Esse ano, exatamente. E o fato a gente está começando obras novas também, obras de médio prazo, longo prazo, né, de 12 meses a 24 meses, até 36 meses para entregar. Então, é um backlog assim que ele tem o tempo de renovação. Eu até cometi um engano aqui, eu vou até, porque eu tinha colocado o backlog, né, e na verdade eu tinha anotado aqui entre 20% a 25%, não é de resultado, né, me desculpem aí, é de 20% a 25% desse backlog Reftus, tá? E 75% vai ser Azevedo Travassos Infraestrutura. Sim, para ser executado em 2023. Aí eu confundi só a porcentagem da Reftus como resultado, mas não é isso, né? A tendência desse ano é uma reversão da relevância aí de backlog, né? O backlog da Reftus foi maior, o faturamento da Reftus foi maior nos últimos anos, mas a tendência para 2023 é que isso se reverta e a TI Infra ela termine representando mais no take de faturamento no final do ano. E a tendência em 2024 isso se equilibrar, Reftus e Azevedo Travassos Infra terem backlogs e receitas, vamos dizer assim, semelhantes em 2024, porque 2023 vai ser um ano de início de novas obras, de encerramento de obras da Reftus e início de novas obras. É por isso que vai haver um gapzinho aí de receita, tá? Mas que em 2024 isso deve ficar equilibrado. Assim, vai haver um desequilíbrio agora em 23, com 75% praticamente da infraestrutura e 25%, ou 30 e pouco, 30%, alguma coisa assim, né? Sendo Reftus, tá? Assim como a gente atingiu o ano passado a meta de R$1 bilhão em backlog, eu espero que o ano que vem a gente atinja a meta de R$1 bilhão em faturamento. Tá certo. Eu acho, Bernardo, que a gente pode abrir agora para perguntas. Isso, a gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, a questão da Reftus, se já está resolvido. O pessoal tem mandado bastante esse tipo de questionamento sobre a situação da Reftus especificamente. Está bastante resolvido. A Reftus, falando um pouco sobre ela, a gente assumiu a companhia com um endividamento relativamente grande, eu acho que representa todo o endividamento do grupo, todo o endividamento financeiro do grupo hoje, ele foi herdado junto com a companhia, junto com a Reftus, e ele tinha a característica de um endividamento de curto prazo, com juros altos. E é um endividamento que vem sendo amortizado pelo próprio caixa da companhia, isso também reflete do resultado negativo do ano passado, mas, como o Edivaldo bem colocou, no momento de juros que a gente está,
no momento de escassez de crédito, de escassez de liquidez que o mercado inteiro está, não é uma questão relacionada a Reftus ou Azevedo, não há muitas alternativas a não ser enfrentar a tempestade e ir liquidando mensalmente as PMTs e reduzindo o endividamento da companhia, que é o que ela tem feito. A Reftus, ela também, quando a gente assumiu a companhia, existia um problema crônico lá de controles que foi resolvido, foi implementado o Proteus para nos ajudar a controlar a companhia completamente, e existia um excesso de mão de obra, um excesso de capital humano, que também foi adequado à estrutura de recursos humanos que o Grupo Azevedo e Travassos tem, a estrutura de recursos humanos que o Grupo Azevedo e Travassos entende que é razoável para o tamanho de faturamento e operacional que a Reftus tem, isso foi ajustado ao longo do ano. Então, a gente entende que sim, a questão da Reftus ela foi solucionada. Agora, a Reftus, ela própria está desenvolvendo um pipeline que chega hoje próximo de 3 bilhões de reais em oportunidades, onde a Reftus participa. Isso deve subir aí ao longo do ano para mais ou menos 6 bilhões de oportunidades, e a gente espera que esse pipeline tenha uma conversão alta para o backlog. Exatamente, o pipeline da Reftus ele se comporta de uma maneira até mais eficiente do que o pipeline da Azevedo e Travassos, exatamente por causa da especialidade do trabalho da companhia e do nicho de mercado onde ela está inserida. Então, a gente tem a expectativa, sim, de que a Reftus daqui para frente ela passa a nos dar muita alegria. Tá certo. E a ideia principal agora é realmente fazer um trabalho muito forte nessa de reperfilar, né, principalmente os passivos financeiros, né, da empresa, da Reftus e tudo, de curto prazo para um perfil de longo prazo. Que esse é um trabalho que o Edivaldo realmente é um desafio e assim que é algo que a gente deve focar bastante, né, nesse ano de 2023. Bernardo? Oi. E se a Reftus, existe alguma pretensão de abrir IPO da Reftus para não haver diluição? Não. Na verdade, a gente não tem expectativa de fazer nenhum outro aumento de capital. Isso não existe nenhum estudo em andamento sobre isso. O que existe no último aumento de capital, que foi realizado no ano passado, foi para quem participou do aumento de capital, foi otorgado um bônus de subscrição chamado AZEV11, que dá o direito ao opcionado pelo detentor do bônus de eventualmente capitalizar a companhia em 2 aniversários, no final de julho desse ano e no final de julho do ano que vem. Mas a gente não entende que, pelo menos para o final de julho desse ano, isso seja viável diante do comportamento do próprio mercado de capitais brasileiro e da situação da taxa de juros, que é diretamente concorrente com o mercado de capitais brasileiro. Então, não existe nenhum estudo em andamento a respeito disso, e também não existe nenhum estudo em andamento a respeito da possibilidade de fazer um IPO ou qualquer espécie de M&A com a Reftus no momento. E aqui complementando, pedem para comentar um pouco mais sobre as formas de financiamento para esse tamanho de contratos assinados, né, backlog que a gente tem, e qual o impacto dessas formas de financiamento no resultado das obras. O Edivaldo comentou bem isso, a gente está fazendo um trabalho com assessores contratados especialmente para isso, até bancos participando do desenvolvimento de alternativas de capitalização para a companhia, com endividamento chamado saudável, né? Juros menores do que os que hoje são praticados no curto prazo e em financiamentos mais longos do que o que hoje a empresa tem recebido de oferta. Isso está em andamento e faz parte do plano da estratégia de capitalização da companhia. Hoje em dia, o backlog ele tem crescido com o capital de giro que a companhia tem. E é exatamente por isso que o mínimo de endividamento possível a gente toma no curto prazo com juros tão altos. Bom, até aqui não temos mais perguntas por enquanto, mas a gente fica também à disposição no e-mail. Chegou mais uma aqui, ó.
tenho interesse em fazer maiores, mas o volume de negócios são pífios. A empresa precisa se apresentar ao mercado. Bom. A gente entende que o investidor da Azevedo Travassos ele é um investidor de longo prazo. Azevedo é uma tese de longo prazo, como é tudo no setor de infraestrutura. Não existe uma infraestrutura o próprio pipeline de infraestrutura, ele demora de 12 a 18 meses para se converter num backlog. Quando o cliente da gente procura a Azevedo Travassos ou a Reftos, ele não procura nada como uma solução para amanhã. As coisas elas realmente têm um prazo de realização, de planejamento, de execução muito mais longo. Então, nós entendemos que o investidor que compartilha dessa visão é um investidor que gostaria de participar do projeto da Azevedo Travassos. A companhia, ela realmente tem uma liquidez muito baixa, mas eu não acho que ela seja causada pela falta de exposição da companhia. A Azevedo, principalmente na mídia especializada, ela é muito recorrente, tem muita recorrência de informações sobre ela, e ela é sempre demandada por vários veículos de comunicação. Ela fica fora da grande mídia porque o setor de infraestrutura normalmente fica fora, não se vê outras concorrentes da Azevedo também fazendo muita mídia por aí. Agora, com relação à questão da liquidez, esse trabalho vem sendo feito. Quando a Rocket assumiu o controle da companhia em 2019, dezembro de 2019, a empresa tinha 5.400.000 ações disponíveis ao mercado para negociação, com o mesmo free float que tem hoje, com cerca de 70% de free float. Hoje, ela tem 77 milhões de ações disponíveis. Então, ela mais que decuplicou o tamanho de ações disponíveis e, assim, a liquidez da companhia. Existe a possibilidade, se isso for atendido pelo mercado, se for interesse dos investidores, de aumentar em mais 20 milhões, são 15 milhões de ações se exercerem integralmente os bônus de subscrição. Então, vamos aí para quase 100 milhões de ações. E aí é uma questão, quando o mercado voltar em oportunidades futuras que a gente não está aqui prevendo, existe a possibilidade, se o preço permitir, de a gente fazer o fracionamento das ações e, com isso, aumentar o número de ações no mercado. A liquidez do papel ela é diretamente ligada ao número de ações que estão sendo oferecidas. A esse preço, inclusive, como a maioria dos acionistas atuais capitalizou a companhia no segundo aumento de capital que aconteceu em maio de 21, provavelmente no auge do valor do mercado de ações brasileiro, eles terminaram capitalizando a companhia a um valor de ação alto, que refletia o momento da companhia e do mercado naquele momento. Então, hoje, se não se desfizeram da sua posição, se desfazer da posição a um valor que está o papel hoje, que realmente está muito barato, talvez não seja a opção mais inteligente no momento. Então, isso termina também tirando o papel da circulação e diminui a liquidez do papel. Ok. Até aqui não temos mais perguntas. Não sei se Gabriel ou Ivan, vocês querem fazer as últimas considerações. Eu acho que a gente correu todos os pontos principais, claro. A gente também não pode, voltando um pouquinho a essa pergunta, a gente sempre tem que entender que a Azevedo Travassos, quase todos os contratos que nós temos com nossos clientes têm cláusulas de confidencialidade e tudo mais, onde a nossa divulgação ao mercado ela é sempre com o aval, a anuência, né, do nosso cliente. Então, os pontos que são divulgados são aqueles que realmente importantes, datas de assinatura do contrato, início de obra, término de obra e tudo. E as outras coisas, outras informações são aquelas que podem ser colocadas corriqueiramente. E às vezes aparece uma evolução da obra e tudo, mas sempre em contato com o nosso cliente, né? Isso é importante dizer ali por motivo da governança, né, da empresa e dos clientes dela. E assim, nós estamos bastante confiantes, né, nessa estratégia que foi traçada em 2021 e que está se mostrando correta. Então, a Reftos é realmente algo que
precisou ser feita as medidas para recolocá-la, né, em condições de competitividade no mercado, mas o mercado é muito assim, ele está muito disponível, né, para grandes contratos, né, nessa área. Então, a gente acredita que ao longo de 2022 essa situação toda vai, com relação à Revit, estará equilibrada e, como eu falei, em 2023 a gente vai ver um equilíbrio de receitas ali, de resultados de ambas as empresas operacionais do grupo. Corretíssimo. Eu queria acrescentar que a Azevedo e Travassos, ele é um projeto muito bem planejado e muito bem executado. Até hoje, todos os marcos, todos, sem exceção, do projeto foram implementados antes e de forma mais eficiente do que foi planejado. A companhia, em dezembro de 2019, ela tinha um endividamento de 200 milhões de reais, ela tinha zero de backlog, zero no caixa e faturou, no ano de 2019, 1 milhão e 700 mil reais. A companhia, em 2020, já tinha renegociado metade da sua dívida, tinha capitalizado um quarto da dívida, então sobrava com uma dívida ainda não negociada de cerca de 50 milhões de reais, mas já tinha melhorado a sua posição de patrimônio líquido, já era quase positivo o patrimônio líquido, e saiu do faturamento de 1 milhão e 700 mil reais para 27 milhões de reais. No ano seguinte, a empresa renegociou 100% do seu passivo, se capitalizou em 150 milhões de reais em dinheiro, adquiriu um concorrente relevante, entrou no mercado que está previsto receber mais de 200 bilhões de dólares em investimento nos próximos 5 anos, mudou o seu patrimônio líquido para positivo, se reorganizou do ponto de vista de recursos humanos, se reorganizou do ponto de vista gerencial, ficou pronta para a partir de 2022 retomar sua posição no mercado de infraestrutura brasileiro. 2022 não foi diferente. A empresa apresentou resultado positivo na Azevedo Infraestrutura, que já está reestruturada e pronta. Ela ganhou a sua posição, retomou a sua posição no mercado, atingindo a meta de 1 bilhão de reais um ano antes de backlog, um ano antes do previsto, e continuou apresentando resultados positivos com a reorganização, eu terminei não falando, mas a sua reestruturação tributária que permitiu, a gente tem a expectativa, ainda não saiu o resultado da resposta oficial da Receita Federal, mas isso foi alvo de um fato relevante de, se eu não me engano, setembro ou outubro do ano passado. A Azevedo Travassos aderiu à transação tributária que vai permitir ela utilizar o seu prejuízo fiscal para amortizar 70% do seu passivo tributário e alongar o remanescente em 120 parcelas. Então, é mais uma vitória, mais uma demonstração de que todos os planejamentos, todas as metas e todos os marcos da companhia foram atingidos com sucesso, com mais êxito do que esperado e antes do prazo esperado. Eu não duvido que isso vai acontecer também com relação aos resultados de 2023 e tudo que nós mais esperamos, que é a expectativa da contabilização de lucros para o grupo como um todo. Eu queria agradecer a todos a participação aqui, eu queria agradecer a todos a confiança que vocês depositam na administração da Azevedo e Travassos todos os dias e queria dizer que eu me mantenho à disposição por meio do Bernardo, do nosso canal de conversa com o investidor, para esclarecer qualquer dúvida que não tenha sido colocada ou não tenha sido apresentada aqui nessa live. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos. A gente continua disponível no e-mail investidores@azevedoetravasso.com.br e pelo nosso site também tem uma aba lá de Comunica Azevedo. Qualquer questionamento, nova dúvida que vocês eventualmente não conseguiram fazer aqui, a gente está disponível nos canais oficiais. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite, até a próxima. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos.